Olá, continuamos aqui com o nosso curso de pré-cálculo. Esse é o primeiro e único vídeo da aula 14. Na aula 14 eu vou falar das funções trigonométricas. Na aula passada eu falei sobre o seno e cosseno definido no triângulo retângulo, né? Simplesmente como um nome que a gente dá para uma razão entre os lados de um triângulo retângulo. Acontece que a gente pode usar isso para definir uma função, né? Lembre que função, a definição de função, não é necessariamente uma expressão algébrica. O que define função é algum procedimento, qualquer coisa, pode ser expressão algébrica, pode ser um gráfico, pode ser um outro tipo de regra, mas algum procedimento que associe um elemento de um conjunto aos elementos de outro conjunto, né? A gente pode pensar até em coisas bem gerais, assim. Você pode, por exemplo, imaginar o conjunto formado por todas as pessoas do planeta e o conjunto formado por todas as cidades do planeta. Existe uma regra, um procedimento chamado naturalidade, que é onde a pessoa nasceu, que você pode associar a cada pessoa uma única cidade. Isso define uma função, porque você tem uma regra muito clara que associa a cada pessoa um único lugar e todas as pessoas nascem em algum lugar, né? Ou seja, todo o domínio é usado. E a cada pessoa você associa uma única cidade. Então é uma função. Nesse espírito, você pode usar a definição de seno, né, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, para criar uma função. Afinal de contas, você tem um procedimento claro que associa um dado ângulo a um valor, determinado valor. Vamos introduzir essa função, chamada seno de x, e aí você tem um procedimento claro que para cada valor de ângulo, você associa um outro número. Vejamos, digamos que eu queira calcular a função associada a um valor beta. Então, qual que é o procedimento? Primeiro você desenha um ângulo beta. Você usa um transferidor ou alguma coisa para fazer duas linhas que tem aqui no meio, entre si, um ângulo beta. Depois você constrói um triângulo retângulo com uma linha perpendicular a um dos lados do retângulo. Então, você fecha o retângulo aqui, ou fecha aqui, ou fecha aqui. O importante é que você tenha um triângulo retângulo formado, ou seja, aqui 90 graus. Então, aqui você tem um triângulo retângulo. Então, você faz as medidas necessárias com a fita métrica, ou seja, você pode medir essa distância DC com a régua, depois você mede essa distância daqui até aqui, e aí você divide uma pela outra. Isso vai te dar um número, e esse número é o que a gente chama de seno de x, o seno de beta, né? Ou seja, o número associado ao beta. Se você fechar o triângulo em outro lugar aqui, e você fizer a razão desse com esse, vai dar o mesmo valor. E se você fechar o triângulo aqui, ou seja, você pode fechar o triângulo em qualquer lugar. Mas o importante é que você veja que você tem aqui uma prescrição muito clara que associa a todo ângulo beta menor do que 90 graus e maior do que 0 graus, né? Porque se você tiver 0 graus, você fecha a linha aqui, e aí não tem como você fazer o triângulo. E se você abrir para cá e fizer 90 graus, se você fizer uma linha com 90 graus aqui, você não vai conseguir fechar o triângulo. Então, com essa prescrição aqui, você pode associar qualquer ângulo entre 0 e 90, um determinado número. Então, você tem aqui uma função. Agora, claro que seria muito pouco prático toda vez que você precisasse saber quanto que é o seno de algum ângulo, você ter que fazer toda essa construção. Então, o que você faz? Você constrói uma tabela. Né? Então, você faz de uma vez por todas, você vem aqui, faz o seno de 1 grau, o seno de 2 graus, o seno de 3 graus, preenche isso aqui. Então, futuramente, quando você quiser saber o seno, é só você vir e consultar essa tabela. Então, vamos aqui revisar como é que é esse procedimento para ver como é que seria a construção dessa tabela. O primeiro passo é você fazer duas linhas e colocar entre elas um ângulo de 1 grau, que é o que você quer medir. Claro, meu desenho aqui está mal feito, isso aqui não é 1 grau, eu não tomei o cuidado para fazer exatamente 1 grau, né? Isso aqui é só ilustrativo. Mas bom, então qual que seria o segundo passo? O segundo passo é você fazer uma linhazinha aqui, ó, para fechar o triângulo retângulo. É importante que esse ângulo aqui seja 90 graus, certo? Então você tem que fechar isso aqui perpendicular a essa linha. Ou perpendicular a essa também daria certo, mas eu vou considerar essa daqui. Muda só quem que é que você está chamando de cateto oposto e quem que você está chamando de hipotenusa, mas vou fechar aqui. Então, fechando aqui, você vem com uma régua, né, o próximo passo, é medir essa alturinha aqui, ó. Essa alturinha, digamos que você meça e dá 3,60, 3,6 centímetros. Aí depois você vem e mede essa distância aqui, que seria a hipotenusa desse triângulo aqui que você construiu.
Então, digamos que você meça isso aqui e você encontra esse valor. Então, o que você faz? Você divide o cateto oposto pela hipotenusa. Fazendo essa divisão, você encontra esse número. E aí você sabe que o seno de 1 grau é isso aqui. Lembrando que você não precisa necessariamente fechar em um determinado lugar, um lugar específico. Você pode fechar em um outro lugar. Você pode escolher fechar o triângulo retângulo aqui, ó. Fechou o triângulo retângulo aqui, claro, as suas medidas todas vão mudar, né? Por exemplo, essa altura aqui vai dar 5 centímetros. Aí quando você medir essa distância aqui, vai dar um outro valor. Mas quando você fizer essa divisão, isso aqui dividido por isso aqui, você vai encontrar exatamente o mesmo número para o seno de x. Então não importa onde você fecha o triângulo retângulo, o importante é que você feche o triângulo retângulo. À medida que você começa a fazer esse serviço e começa a preencher essa tabela, em algum momento você vai perceber que você está tendo muito trabalho, né? Então, quais são os trabalhos que você está tendo aqui? O primeiro é, você tem que construir essas duas linhas e estabelecer o ângulo. O segundo é, depois que você fecha o triângulo retângulo, você tem que fazer duas medidas. A medida dessa altura e essa medida aqui. E aí você tem um terceiro trabalho, que é você dividir isso por isso. Aí você encontra o seno de x, o seno do ângulo que você está calculando. Então, percebendo o padrão e o tanto de trabalho que você está tendo, já para o segundo, a gente vai pensar um pouquinho diferente para simplificar um pouco nossa vida. Como que eu posso simplificar? Já que eu posso fechar isso aqui em qualquer lugar, eu vou ser esperto e não vou fechar num lugar aleatório. Eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou vir com a régua, vou medir 1 centímetro aqui. Ó. Quando eu meço 1 centímetro aqui, no ponto onde deu 1 centímetro, eu escolho esse lugar para fechar o triângulo retângulo. Porque aí, quando eu medir essa altura aqui, ó, eu vou encontrar esse número. E onde que facilitou meu serviço? Facilitou porque agora, quando eu for dividir esse número por esse, vai dar o próprio 0,035. Então, eu já consigo ver direto o seno, facilita a minha vida. E à medida que você vai fazendo isso, né, continua, você vai tendo novas ideias, porque você está vendo que você ainda continua tendo um certo trabalho. O trabalho que você está tendo é o seguinte, você tem que colocar a sua régua aqui para marcar onde é que você tem que fechar o triângulo. Então, para o terceiro, eu vou simplificar ainda mais minha vida. Quer dizer, eu vou abrir aqui o ângulo com 3 graus. Só que agora, para eu não ter que ficar colocando a régua aqui, toda vez, e medindo 1 centímetro, eu vou deixar já feito de papelão um círculo de raio 1 centímetro. É só eu colocar esse círculo, o centro do círculo, bem onde está a curva aqui. Como o círculo tem raio 1, então a distância daqui para cá é 1, a distância daqui para cá é 1, etc. Então, bem aqui, ó, né, se eu pegar esse ponto bem aqui, onde o círculo cruzou essa linha, eu já sei que essa distância aqui é 1. Então, com a ajuda desse círculo, que eu deixei feito de papelão já marcado, eu consigo facilmente descobrir onde é que está o 1 aqui, né? Onde é que esse tamanho é 1, sem precisar vir com a régua e medir. Aí, uma vez que eu estabeleci onde é que essa distância aqui é 1, aí eu só preciso fechar o triângulo bem aqui e medir essa alturinha. Quando eu encontrar essa altura, eu já posso dividir isso daqui pela hipotenusa, mas a hipotenusa vai ser 1, né? Com a ajuda desse meu círculo eu garanto isso. E aí quando eu fizer a divisão, essa altura já vai ser automaticamente o meu seno de x, seno do ângulo que eu estou calculando. E aí, enfim, depois de feita essa tabela, você coloca na memória de uma máquina calculadora, enfim, e aí você usa o seno, e a gente usa o seno até hoje consultando uma tabela ou consultando a calculadora. Você não sabe fazer o seno, calcular o seno de cabeça, mas você poderia calcular o seno através desse procedimento aqui. Simplesmente porque dá muito trabalho, a gente faz na calculadora ou então consulta uma tabela. Mas essa tabela ela é construída seguindo esse procedimento. O importante para nós aqui é esse círculo que a gente inventou por conveniência, note bem, a gente inventou para facilitar a nossa vida. Mas ele acaba sendo um mecanismo tão bom que a gente vai promover ele para algo mais, o círculo trigonométrico. Então, como é que funciona o círculo trigonométrico? Ora, se eu quiser saber quanto é seno de 30 graus, o que eu faço? Faço uma linha aqui, ajusto ela
até ela abrir uma abertura de 30 graus, né? Não sei, vou botar aqui no olho, digamos que bem aqui seja 30 graus. Aí é só eu medir essa altura aqui, ó. Esse tamanho aqui é o seno. Ou, em outras palavras, esse tamanho aqui é o seno. Se eu tiver seno de 80 graus, eu ajusto essa linha até a abertura ser de 80 graus, né? Sei lá, vamos botar bem aqui, não sei, no olho. Então, ajusto aqui até dar 80 graus. Dando 80 graus, meço a altura desse ponto aqui, ó. Essa altura, ou em outras palavras, essa altura vai ser o seno. Vocês vão se lembrar lá quando eu falei de potenciação que você começa a potenciação com números naturais, né? O 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. E aí quando você começa a ter uma potenciação de um número que não é natural, por exemplo, -1, ou por exemplo, meio, ou até o 0, você não consegue dizer que é o 2 multiplicado por ele mesmo, sei lá, 0 vezes, ou meio vezes, ou -1 vez. Nós tivemos que ampliar essa definição para gerar uma definição mais ampla, né? Para que a definição abarcasse mais possibilidades. A mesma coisa o ciclo trigonométrico permite aqui no caso da trigonometria. Você se lembra que nesse procedimento que eu estava fazendo aqui, ó, esse ângulo que eu abria tinha que ser um ângulo entre 90 e 0. Por quê? Porque esse procedimento de construir o triângulo retângulo só dá certo para ângulos entre 90 e 0. Porque, eu já tinha falado antes, né? Se você tiver um ângulo aqui, ó, de 0, você vai ter uma linha, você não vai ter um triângulo. Então, você não vai poder fazer este procedimento. E se você abrir aqui, ó, até dar o 90, de novo, eu não vou conseguir fechar o triângulo. Se eu fizer uma reta aqui, essa reta vai ser paralela a essa, nunca vai se encontrar, eu não vou conseguir fechar o triângulo. E o mesmo para ângulos maiores que 90, né? Imagina, um ângulo maior do que 90, eu não vou conseguir fechar o triângulo. Aí você diz, não, mas eu consigo fechar o triângulo aqui. Mas aí o ângulo que eu estou usando é esse, menor do que 90. Dentro de um triângulo retângulo, os ângulos vão ser sempre menores que 90 e maiores que 0. Então, esse procedimento, da maneira que vinha sendo feito, ele tem essa restrição. Entretanto, o ciclo trigonométrico, ele permite eu me livrar dessa restrição. Porque, afinal de contas, ó, eu agora estou definindo o seno como sendo essa altura aqui. Como é essa altura, agora eu estou livre de restrições. Por quê? Porque quando eu pego um ângulo 0, ó, qual que é a altura desse ponto aqui em relação a essa linha? 0. Então, seno de 0 graus é 0. Consigo definir muito bem. E quando for 90, puxo para cá, ó. Qual que é a altura desse ponto aqui até aqui? Lembrando que o círculo trigonométrico é um círculo que tem raio 1. A distância daqui para cá é 1 centímetro, que é o raio do círculo trigonométrico. Então, o seno de 90 graus é 1. E eu consigo até mesmo aumentar o ângulo aqui, ó. Se eu fizer um ângulo maior do que esse 90, sei lá, 120 graus, eu posso usar a mesma lógica. Ou seja, qual que é a altura desse ponto aqui? Meço a altura desse ponto, venho com a régua, meço aqui, ó. Essa altura é o valor do seno de 120 graus. Inclusive, você vê algumas regras se formando aqui, né? Porque, afinal de contas, se aqui é 120 graus, então bem aqui é 60 graus. Se aqui é 60 graus, então aqui, quando eu abro 60 graus, a altura que esse ponto aqui atinge é igual à altura que esse ponto aqui atinge, por simetria, né? Então, você sabe que o seno de 60, que é a altura desse ponto, é igual ao seno de 120, que é a altura desse ponto aqui. Ou seja, seno de 60 graus é igual ao seno de 120 graus. Você começa a perceber umas relações entre os senos de diferentes ângulos. E vai além, porque você lembra que quando você tem lá uma distância, por exemplo, você tem aqui o eixo x, aqui você tem o 0, bem aqui é porque essa distância aqui é 1. Aí aqui você tem uma distância 2. Daqui para cá você tem uma distância 3. Então você vai medindo distâncias em cima do eixo x. Mas a gente associa ao número negativo não a distância. Quando você tem aqui o -1, essa distância aqui ela continua sendo a distância 1.
Mas quando a gente coloca o menos 1 aqui, a gente está querendo dizer que a gente está caminhando para a esquerda, ou seja, está caminhando no sentido contrário ao que foi convencionado. Então a gente associa o número negativo com uma espécie de direção, ou seja, em vez de eu andar na direção que está convencionado, eu caminho na direção oposta. E eu posso usar essa mesma ideia para ângulo. Quer dizer, o que seria seno de menos 30 graus? Ora, seno de menos 30 graus é eu abrir aqui e fazer 30 graus, só que em vez de eu abrir seguindo a direção comum, o sentido anti-horário, que é o que eu estou acostumado, eu giro no sentido horário, ou seja, em vez de eu subir para cá, eu baixo até abrir 30 graus aqui, ó. Então, bem aqui assim, eu tenho aqui menos 30 graus. Certo? Então, quem vai ser o seno de menos 30 graus? O seno de menos 30 graus, observe que bem aqui, ó, quando eu for medir essa altura aqui, se eu medir com a régua, essa distância aqui, é um número positivo. Mas lembra que a ideia de positivo e negativo, a gente associa um pouco com direção. Então, se aqui é o 0 e aqui eu vou aumentando, 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 até chegar no 1, é muito natural que daqui para baixo eu associe com números negativos, de maneira que esse ponto aqui seja o menos 1. Ou seja, o seno de 30 graus é um número negativo. É essa distância aqui, só que considerado negativo, porque está abaixo do que seria o 0. E ainda mais, se eu abrir aqui 30 graus, ó, é mais ou menos claro, pela simetria da figura, que esse tamanho aqui, né, se você medir com a régua esse tamanho aqui, vai ser igual a esse tamanho aqui. Ou seja, esse número que aparece aqui é igual a esse número que aparece aqui, só que negativo. Digamos, quer dizer, aqui é meio e aqui é menos meio. Então, como o seno de 30 é um número e o seno de menos 30 é o mesmo número, só que com sinal trocado, a gente pode dizer que o seno de 30 é igual a menos, o seno de menos 30 é igual a menos seno de 30 graus. Isso vai servir para qualquer ângulo. Se você fizer uma análise aqui, você vai se convencer que isso vale para qualquer ângulo. Ou seja, o seno de menos x é igual a menos o seno de x. De onde eu vejo que essa função é uma função ímpar. Lembra que o que caracteriza a função ímpar? É f de menos x é igual a menos f de x. Olha, é o que está acontecendo com o seno. Daqui eu vejo que o seno é uma função ímpar. Então você veja, eu vou aos poucos ampliando a minha ideia de seno. Agora eu já tenho uma função completinha. O ciclo trigonométrico, ele me ajudou enormemente. Agora eu não preciso mais fazer aquela divisão desse número por esse, porque como isso aqui é 1, basta eu medir essa altura. Eu agora não preciso mais medir aqui para garantir que seja 1, porque o círculo que tem raio 1 já me garante isso. Então já facilitei enorme, já ampliei o meu conceito de seno e cosseno. Só tem ainda uma pequena dificuldade envolvida, que é o seguinte. Quando eu tenho o seno de um ângulo, eu ainda tenho que ajustar esse ângulo. Por exemplo, se for 45, eu estou fazendo aqui no olho, mas se você for realmente medir, você tem que vir com alguma ferramenta para você medir esse ângulo. Você tem que vir com um transferidor e botar aqui exatamente no 45 graus, no 50, no que você quiser para você fazer isso. Seria interessante você dispensar a necessidade de transferidor, né? Que não é uma coisa que a gente tem sempre à mão. É aí que entra o ângulo radiano. Vejamos como o ciclo trigonométrico funciona quando o ângulo é medido não em graus, mas em radiano. Fica tudo ainda melhor. Quer dizer, digamos que você queira medir o seno de π sobre 6 radiano. Como é que você faz isso? Bom, primeiro você observa que π sobre 6, né? O π é 3,14, né? Então, π é 3,14. Então, 3,14 dividido por 6, o seno de π sobre 6, é seno de 0,52. Lembre que isso daqui é a medida do ângulo, mas no caso dos ângulos radianos, ele é também a medida desse arco, ou seja, o comprimento desse arco. Claro, dividido pelo raio. Mas como o raio aqui é 1 no ciclo trigonométrico, nesse caso aqui, o valor desse ângulo em radianos é igual ao valor do comprimento desse arco. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e meço com a minha fita métrica em cima, seguindo com a minha fita métrica em cima do círculo trigonométrico, eu meço aqui uma distância de 0,52, que é o ângulo em radiano. Então, nesse ponto aqui, ó, basta eu traçar uma linha para cá, para a origem.
Quando eu traço essa linha, eu sei que esse ângulo aqui, ó, a medida dele em radiano é igual a esse comprimento aqui, dividido pelo raio, mas o raio é 1. Então, esse ângulo aqui, em radianos, é 0,52, ou seja, π/6. Então, se eu quiser saber quanto é o seno de π/6, agora é só medir essa altura aqui, ó. Medindo essa altura, eu descubro que é 0,5, então o seno de π/6 é 0,5. Então, nós vamos usar o ciclo trigonométrico, principalmente em radiano, mas eu vou oscilar, eu vou falar de hora de radiano, hora de graus, espero que não cause confusão, né? A gente sempre vai trabalhar um pouco com as duas coisas, mas é importante você entender por que o radiano é interessante, por que muitas pessoas preferem radiano. Bom, então agora deixa eu introduzir, né, em texto o que é o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico nada mais é do que uma circunferência unitária, ou seja, de raio 1, centrada na origem, ou seja, você coloca a origem aqui, e aí, como a circunferência tem raio 1, o comprimento dessa circunferência é 2π. Se você medir o comprimento da circunferência, é 2π. Para cada valor entre 0 e 2π, ou seja, para um valor aqui, ó, entre 0 e 2π, associa-se um único ponto P no ciclo no sentido anti-horário. Ou seja, se eu abrir aqui em determinado ângulo, entre 0 e 2π, eu associo esse ponto P. E aí o que esse ponto P me diz é o seguinte: nesse sistema de coordenadas aqui, a coordenada y do P vai me dar o seno desse ângulo. E eu não fiz aqui, mas eu deixo como exercício para você fazer de novo, refazer essa construção, fazer esse raciocínio, para você concluir que a coordenada x do P vai te dar o cosseno do ângulo. A gente vê que para x igual a 0, né? Ou seja, quando você tem um ângulo 0, esse ponto P coincide com esse A. E para x, algum ângulo maior do que 0, esse ângulo vai ter a mesma medida desse comprimento aqui, isso se for em radiano, né? Como eu comentei. É usual separar o ciclo trigonométrico em 4 zonas, né? Que a gente chama de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante, né? O primeiro quadrante é aqui do 0 ao 90, o segundo quadrante do 90 ao 180, o terceiro quadrante do 180 ao 270 e o quarto quadrante esse trecho aqui. Lembrando que, embora a gente coloque do 0 ao 360 em geral, números positivos, portanto, porque é entre 360 e 0, a gente pode considerar números negativos, né? Que é girando para cá para baixo, né? Então você pode ter um ângulo negativo e você pode, inclusive, ter um ângulo maior do que 360. Então, por exemplo, se você quiser saber quanto que é o seno de 400, o que você faz? Você gira isso aqui até dar 400 graus, né? Então você começa 10, 20, 30, 90, 180, 270, 360, 370, 380, 390, 400 graus. Então, 400 graus, você passa do 360, 40 graus. Então, o seno de 400 graus é igual ao seno de 40 graus, porque vai ser essa alturinha aqui. Então, apesar da gente normalmente colocar essa limitação, né, de 0 até 360, lembre-se que pode ser menor do que 0, tem uma prescrição para isso, e pode ser maior do que 360 também. A identidade trigonométrica, né, a relação fundamental, continua a ser válida. Lembrando, como eu comentei ali, né, que essa coordenada x aqui, ou seja, essa distância aqui vai te dar o cosseno e essa distância aqui vai te dar o seno. Você tem aqui um triângulo retângulo. Para o triângulo retângulo, eu já mostrei lá no vídeo passado que isso daqui é válido. E se você tiver o ponto exatamente aqui no 0, que é onde o triângulo retângulo não cobria, o cosseno vai ser 1, porque essa distância aqui é 1, e o seno vai ser 0, porque essa distância aqui é 0. Então, 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado é 1. E se você tiver aqui no 90, por exemplo, tiver aqui, você vai ver também que vai dar tudo muito certo. Deixo como exercício para você se convencer de que a relação fundamental continua a ser válida no ciclo trigonométrico, só que agora esse x aqui não mais precisa estar entre 0 e 90, como era o caso do triângulo retângulo. Aqui houve uma espécie de upgrade
Agora, esse x aqui, ele pode ser qualquer número real, porque ele pode ser menor do que zero, ele pode ser maior do que 2π, ele pode ser qualquer número real. E outra coisa para levar em consideração é que agora o seno e o cosseno podem ser valores positivos e negativos, né? Lembrando que o seno, se tiver aqui em cima, é um valor positivo, se tiver aqui embaixo é um valor negativo. Para o cosseno, se tiver à direita, é um valor positivo, se tiver à esquerda, é um valor negativo. Então agora, quando a gente for tirar esse quadrado aqui, a gente tem que lembrar de levar em consideração o módulo do seno e cosseno, porque o seno e o cosseno podem ser positivo ou negativo, né? Vejamos num exemplo. Aqui é solicitado para você calcular o cosseno de 135 graus, sabendo que o seno de 135 graus é 1 sobre raiz de 2. Então, como é que você faz isso? Bom, você usa a relação fundamental usando o x igual a 135 graus. Considerando que o seno de 135 graus é 1 sobre raiz de 2, você substitui aqui. E agora, para você achar o cosseno, é só você subtrair meio dos dois lados nessa equação e depois tirar a raiz quadrada dos dois lados, lembrando que devemos considerar a possibilidade do cosseno ser negativo. Vejamos. Quando eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, né, do lado esquerdo eu fico com módulo de cosseno de 135 graus e do lado direito eu fico com 1 sobre raiz de 2. Acontece que eu preciso agora decidir como é que eu tiro esse módulo. A gente sabe que se isso aqui for positivo, eu só apago o módulo. Se isso aqui for um número negativo, eu tenho que tascar um sinal de menos aqui. Então eu preciso pensar onde é que está os 135 graus lá no círculo trigonométrico. Aqui é 0 graus, 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 120, 135 tá mais ou menos por aqui. Vamos colocar aqui. Então, bem aqui vai ser o 135. E aí eu vejo, ó, essa altura é o seno. Então, ó, o seno vai ser essa altura aqui, que é um número positivo, como foi dito mesmo. Agora, o cosseno vai ser essa distância aqui, só que como está à esquerda do zero, aqui vai ser um número negativo. Então, como o cosseno é um número negativo, quando eu vou apagar esse módulo aqui, eu tenho que colocar um sinal de menos. Então, para remover esse módulo, eu coloco um sinal de menos. Então, menos cosseno de 135 graus é igual a 1 sobre raiz de 2. Ou seja, multiplicando por menos 1 dos dois lados da equação, o cosseno de 135 graus é menos 1 sobre raiz de 2. Bom, eu disse para você que o seno e o cosseno são calculados via esse procedimento, né, no círculo trigonométrico, então você preenche aquela tabela. Então, se você quiser saber o seno e o cosseno, é só você ler aqui no círculo trigonométrico, ou ver lá na tabela que foi construída, ou ver na tabela ou numa calculadora. Entretanto, existem alguns ângulos, chamados ângulos notáveis, que são muito usados, então meio que se espera que você saiba esses ângulos memorizados. São eles 0, 30 graus, 45, 60 e 90 graus. Ou em radiano, 0, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3 e π sobre 2. O seno de 0 é 0. Isso é fácil ver do círculo trigonométrico, né? Porque se você tem um ângulo 0, vem aqui, ó, 0. Qual a altura desse ponto? 0. Então, o seno de 0 é 0. O cosseno de 0 é 1. Também é fácil ver no círculo trigonométrico. Porque quando você tem aqui um ângulo de 0 graus, né? Qual que é essa distância aqui? Essa distância aqui é 1, porque o raio do círculo trigonométrico é 1. Então, o seno de 30, ou π sobre 6, é meio, e o cosseno é raiz de 3 sobre 2. E esse daqui, 45, 60 e 90. 90 também é bem fácil ver no círculo trigonométrico. Você pode fazer o teste e observar que se você elevar isso aqui ao quadrado, elevar isso aqui ao quadrado e somar os dois, o resultado vai ser 1. Se você fizer a mesma coisa aqui, o resultado também vai ser 1. E nas outras também, né? Quer dizer, elevar isso aqui ao quadrado, somar com esse aqui ao quadrado, o resultado vai ser 1.
O ângulo 0 e o ângulo 90 graus é fácil ver no círculo trigonométrico, como eu falei. Esses aqui você deve memorizar. Uma maneira de você memorizar é você perceber que tem um padrão aqui nessa tabelinha. Observe, deixa eu escrever essa mesma tabelinha de um jeito um pouco diferente. Você coloca raiz sobre 2 para todo mundo, ó, tá vendo aqui em preto? Raiz sobre 2 para todo mundo, tanto para seno quanto para cosseno. Aí, para o seno, você faz 0, 1, 2, 3, 4. E para o cosseno, você faz 4, 3, 2, 1, 0. É só um truquezinho para você memorizar, né? Porque você veja que isso aqui, ó, quanto é raiz de 0 dividido por 2? 0. Quanto é raiz de 1 dividido por 2? É meio. Quanto é raiz de 2 dividido por 2? É raiz de 2 dividido por 2. Aqui é raiz de 3 sobre 2. E aqui, ó, raiz de 4 sobre 2 é igual a 2 sobre 2, que é 1. E aí, se você fizer essas continhas aqui, você vai ver que você tem os valores que a gente tinha. Então, você pode usar esse truquezinho aqui para você memorizar esses valores. Alguns ângulos não são exatamente esses valores, mas você, com a ajuda do círculo trigonométrico e fazendo um pouco de manipulação, você acaba conseguindo fazer muito mais do que só trabalhar com esses ângulos aqui, né? Deixa eu ver alguns exercícios para mostrar como é que faz isso. Então, por exemplo, digamos que eu queira calcular o valor de y dado por isso aqui. Então, o seno de π sobre 3, o seno de π sobre 6 e o seno de π sobre 2 estão lá naquela tabela. São ângulos notáveis. Então, eu posso substituir os valores deles. Então, aqui eu só substituo os valores que estão naquela tabela lá, né? O seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2, o seno de π sobre 6 é meio e o seno de π sobre 2 é 1. Acontece que esse valor aqui que não está na tabela, eu consigo facilmente encontrar o valor dele no círculo trigonométrico. Porque, afinal de contas, quem é 3π sobre 2? É 3 vezes π sobre 2. Π sobre 2 é cada 1/4 de volta. Então, eu vou dar 3 vezes 1/4 de volta. Começando aqui no 0, ó, aqui eu ando π sobre 2, aí eu ando mais outro π sobre 2, 2π sobre 2, depois eu ando de novo, aqui eu andei 3π sobre 2. Acontece que onde eu vim parar aqui, ó, esse lugar que eu vim parar aqui, eu consigo facilmente ver quanto que é o seno. O seno vai ser essa altura aqui. E como está abaixo do zero, é um número negativo. Como ele está bem aqui assim, ó, e esse círculo aqui tem raio 1, então esse ponto bem aqui é o menos 1. Então o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Bom, agora eu só tenho valores aqui, é só fazer essa conta. Então essa daqui é a minha resposta. E nessa outra, cosseno de 405. 405 novamente é um ângulo que não está naquela tabelinha. Mas eu venho para o círculo trigonométrico. E aí, quem é 405? Eu vou andar 10, 20, 30, 90, 120, 270, 360, 370, 80, 90, 405. Então, quanto eu passei de 360? Eu passei 45 graus além de 360, né? Ou seja, 360 mais 45 é igual a 405. Então, o cosseno de 405 graus é igual ao cosseno de 45 graus. Acontece que o cosseno de 45 estava lá naquela tabelinha, né? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E seno de 7π sobre 3. Aqui no círculo trigonométrico, ó, aqui eu começo em 0. Quando eu venho para cá, eu tenho π. Então, se esse trecho aqui todinho eu divido em 3 partes iguais, eu tenho π sobre 3, depois 2π sobre 3, depois 3π sobre 3, né? Quer dizer, aqui eu ando 1/3 do caminho, mais outro terço do caminho, mais outro terço do caminho, 3π sobre 3 é o próprio π, né? Ando mais outro terço, 4π sobre 3, mais outro terço, 5π sobre 3, mais outro terço, 6π sobre 3, aí eu completo agora o 2π, né? Uma volta completa. E aí, para andar 7π sobre 3, eu ando mais outro terço. Venho parar bem aqui. Ou seja, o ângulo 7π sobre 3, que aí eu dar essa volta todinha aqui, ó, dá no mesmo de eu andar só
π sobre 3. Ou seja, o seno de 7π sobre 3 é igual ao seno de π sobre 3. Ou seja, o seno de 7π sobre 3, como eu conheço o seno de π sobre 3, porque eu posso olhar naquela tabelinha lá, ele é raiz de 3 sobre 2. Quer dizer, embora você tenha alguns valores que você sabe memorizado, você com isso consegue calcular senos e cossenos de outros valores com auxílio do ciclo trigonométrico. Bom, a aula já está um pouco comprida, então eu vou parar por aqui e a gente continua a desenvolver essas ideias nos exercícios que vocês vão ver na lista de exercícios. Bom, e o ciclo trigonométrico a partir de agora vai fazer parte do nosso curso em tudo, até mesmo quando a gente for falar de números complexos, o ciclo trigonométrico vai aparecer. Então, por causa disso, como a gente vai voltar nesse assunto muitas vezes, então aos poucos a gente vai se habituando ao ciclo trigonométrico à medida que a gente for vendo os próximos vídeos, né? No próximo aula eu vou falar sobre gráficos de funções trigonométricas, então a gente vai poder explorar melhor o ciclo trigonométrico. Então vou parando por aqui.